Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu acredito que alguns irmãos foram para casa ontem, né, Laco? Curiosos as seis colunas? Pelas 6 colunas, né? E alguns irmãos aí entraram no Google, foram no IA, não é? Uns encontrou 8, outros encontrou 15. Mas nós vamos terminar de ouvir hoje, apóstola Sandra, por favor, por alguns minutos. Antes disso, nós vamos, enquanto o pastor está vindo, nós queremos declarar a graça de Deus sobre as nossas crianças, e ela pode descer para a escola bíblica, amém? Nós temos o pastor Joãozinho ali, que estava esperando por esse momento, né, João? Glória a Deus. Olha, então pode ir para a escola bíblica, tá bom? Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Quero agradecer o coração de vocês pela paciência, por estarem aqui nesta noite, e por compreender, né? Por não me colocarem na cruz, porque eu, né, deu um atrapalho e acabou se perdendo, né, aquela parte, os 6 pilares da sabedoria. Mas nós estamos aqui para completar esta palavra. Nós sabemos que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, da forma que a gente planeja. Sempre a gente tem que estar disposto a olhar as coisas e não se desesperar. Eu poderia ter me desesperado, né? Até o pastor Manuel falou, né? Se fosse eu tinha ficado muito nervoso. Falei, olha, talvez se fosse em outra igreja eu ficaria. Talvez se fosse diante de outro povo, eu nem dormiria. Mas como era aqui, como é em casa, como a gente não tem problema com isso, eu fiquei bem tranquila, né? Obrigada, muito obrigada pelo amor e carinho de vocês. Mas eu quero ser rápida, né? Porque eu não sou a pregadora da noite, eu estou só invadindo o espaço. Então vamos lá, ontem nós falamos, só para relembrar, que não basta ter conhecimento. Conhecimento faz parte, mas o conhecimento precisa ter discernimento, entendimento, e esse entendimento, esse discernimento nos leva a ter sabedoria para administrar todas as coisas. E então ontem eu ia entrar nos pilares que nos fortalecem dentro deste entendimento, dentro desta sabedoria, dentro deste discernimento, desta caminhada com Deus. E nós precisamos ser fortalecidos em todas as áreas da nossa vida. E nós entramos ontem num tema também falando da igreja, a igreja madura, a igreja que não é levada por ventos de doutrinas, por ventos de conhecimento, uma igreja que não é levada ao modismo. Todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer assim. Mas o vento agora soprou para cá, eu também vou para cá. Não, uma igreja madura, ela está edificada na rocha, ela está edificada com estes pilares. Por quê? Porque ela alcançou entendimento, não apenas conhecimento. Ela transformou o conhecimento em entendimento. E nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos edificados como casa espiritual do Senhor e precisamos então deste entendimento, né? Então, 7 colunas. Deus chama a igreja para a maturidade na edificação destas colunas. 7 representa plenitude. A casa da sabedoria é madura, estável, preparada. Mas quais são estas colunas que Deus vai querer ver, estas colunas erguidas, edificadas em sua igreja hoje? Porque nós sempre pensamos que as coisas de Deus ou foi no passado ou será num futuro
um futuro além do nosso. Não, queridos, Deus quer se manifestar hoje, Deus quer revelar hoje, Deus quer transformar hoje, Deus quer nos amadurecer hoje, Deus quer nos levar ao entendimento hoje, o agora, na nossa geração, nos nossos anos. Por isso não podemos passar os nossos anos sem se importar com o que Deus está fazendo no agora. Ele fez no ontem, Ele faz no hoje e continuará fazendo no amanhã. Então, o que Deus quer edificar no hoje, né? Então, nós falamos ontem sobre a primeira coluna. Qual era a primeira coluna? Temor ao Senhor. Esta é a base. Temer a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de tudo, declarar como nós acabamos de cantar: Senhor, sem Ti eu não tenho nada, eu não sou nada, a razão da minha existência é o Senhor, a razão do meu respirar é o Senhor. Então este é o primeiro pilar, a primeira coluna. A segunda coluna, santidade. Uma vez que nós temos Deus como prioridade, como o único Senhor, o único caminho nas nossas vidas, nós vamos buscar esta santidade. Agora, o que é santidade? É um povo separado, não é pessoas perfeitas, porque vai haver defeitos. Como ontem eu tive um defeito, não há perfeição, mas pessoas consagradas. O que é santidade? O que a Bíblia fala desta santidade? Santidade é orar 24 horas, santidade é jejuar, santidade é deixar de fazer aquilo que eu fazia depois que eu conheço ao Senhor. Antes a palavra mesmo diz, aquele que roubava não roube mais. Paulo exorta dizendo, cada um fale a verdade com seus irmãos. Significa que aquele que mentia não mente mais. Então, todas as vezes, queridos, que nós temos algo em nossas vidas e que a gente pode comparar, dizer, antes eu era assim, fazia assim, antes eu brigava, agora eu não brigo mais, antes eu gritava, agora eu não grito mais, antes eu chutava o balde por qualquer coisa, hoje eu tenho paciência, não chuto mais. Isto é santidade. Isto é crescimento, isto é amadurecimento. Então, um dos pilares, o segundo pilar é santidade. Terceiro pilar é a unidade. Onde há divisão, há ruína, onde há união, há poder. A unidade nos faz sermos mais fortes. E Jesus declarou isso quando ele orou ao Pai, dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus e o Pai eram um. E queridos, existe só um ambiente, existe só um lugar, existe só em uma pessoa que nós podemos ser um, em Cristo Jesus. Não é uma unidade na nossa força, na nossa amizade. Não, quando nós temos esta unidade em Cristo, quando o nosso ponto de convergência é Cristo, quando nós nos encontramos em Cristo, esta unidade é perfeita. Esta unidade traz crescimento, esta unidade traz paz, esta unidade traz a santidade, traz a vida, porque é nele. Por isso o casal precisa ter uma unidade através de Cristo, os filhos ter uma unidade com seus pais através de Cristo, sabendo que Ele é o ponto, Ele é o lugar aonde nós vamos estar unidos. O quarto pilar é o amor. O amor, o vínculo, o amor é o vínculo da perfeição, é a marca do verdadeiro discípulo. E este amor precisa ser carregado no nosso coração com uma palavra e um sentimento chamado misericórdia.
Este amor é um amor que nos envolve em misericórdia. É um amor que faz sentir a dor do próximo. É um amor que faz chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É um amor que faz com que a gente, se precisar arrancar o nosso coração para dar para o outro, nós vamos fazer isso, porque este amor não é um amor natural, não é um amor que eu amo porque você é maravilhoso ou maravilhosa. Eu te amo porque alguém me amou primeiro. Eu te amo, eu quero servir com este amor, porque alguém me serviu com amor. E isto faz toda a diferença. E falar em serviço, então, a quinta coluna é serviço. A igreja é o corpo e cada membro serve para edificar este corpo. Quando nós fazemos algo na igreja ou para a igreja, né? Quando nós servimos, seja lá na porta, seja varrendo, seja limpando, seja trazendo uma palavra, seja cantando, nós estamos não edificando as nossas vidas, nós estamos edificando o reino de Deus. O reino de Deus, o serviço faz parte do reino. O serviço faz parte da igreja. E quando tudo que nós fazemos, queridos, antes de fazer para as pessoas, nós fazemos para Deus. Por isso nós procuramos fazer com diligência, com amor, com capricho, com doação, doando a nossa vida, doando o nosso coração. A sexta coluna é a palavra. A palavra estudada, a palavra entendida, a palavra com entendimento, a palavra com discernimento, a palavra, a fé sólida, nasce do fundamento sólido. A palavra faz nascer a fé sólida, um fundamento sólido. E a última coluna é a oração. Sem oração não há a manifestação, a revelação de tudo isso. Não há direção, não há vida. Agora, outro dia eu estava pensando sobre a oração, e eu quero fazer uma pergunta a vocês. Deus precisa da nossa oração para fazer alguma coisa? Deus precisa da nossa oração para transformar uma pessoa? Deus precisa da nossa oração para Ele se sentir mais poderoso, mais cheio de glória? Não. A oração, queridos, ela não é um bem para Deus, ela é um bem para nós. Porque ela nos leva a desfrutar da presença de Deus. Ela nos leva a desfrutar da glória de Deus. É como o alimento. O alimento, ele é bom para aquele que se alimenta. Eu posso ter o melhor alimento na minha casa, mas se eu não me alimentar dele, ele não vai ser bom para mim. Ele vai ser agradável, ele é cheiroso, ele é isso, ele é aquilo, mas ele está ali. Ele só vai ser bom para mim a partir do momento que eu me alimento. A mesma coisa é a oração. Ela é eficaz, ela é poderosa, ela é nutritiva, ela traz uma comunhão. Você consegue se conectar com o Pai através da oração, você consegue abrir o coração, você consegue falar coisas na oração que você não fala nem para o seu melhor amigo, nem para a pessoa mais íntima. Por quê? Porque a oração é o alimento que vai me alimentar conforme eu vou desejando comer deste alimento. A oração, ela precisa e ela é o momento aonde Deus pode nos usar para interceder, pois coisas que a gente nem imagina. Quantas vezes você está num momento íntimo de oração com Deus e de repente o Espírito te leva a interceder por alguém?
Esses tempos eu estava orando e de repente, sem pensar, veio à minha mente um casal lá da igreja que ela está grávida e o Espírito me levou a interceder por aquele bebê. E eu comecei a orar, interceder, clamar pelo bebê. E não falei nada para eles, para não deixar eles preocupados, né? Mas falei para uma das vós, né? Falei, olha, veio assim, vamos orar. Né? Passou alguns dias, ela foi fazer o exame, ela estava com diabetes e já estava quase atingindo o bebê. Então, a gente pensa assim, foi apenas uma lembrança, alguma coisa que veio ao meu coração, à minha mente. O Espírito teve, naquele momento, a oportunidade de revelar para que a gente pudesse interceder. Então, estar em oração é ouvir a Deus. Estar em oração é ter aquele tempo de comunhão. Quando você ama uma pessoa, quando você gosta de alguém, não é bom estar na casa dessa pessoa? Não é bom estar em comunhão com esta pessoa? Às vezes sente saudade, poxa, estou com uma saudade de você, vamos tomar um café? Porque a companhia da pessoa é agradável. Oração é tomar café todos os dias com Deus. Oração é estar nesta intimidade. A oração faz parte então do nosso amadurecimento, ela faz parte da edificação com esta sabedoria que o Espírito Santo nos dá. E para encerrar eu quero falar este finalzinho que diz assim: onde estas colunas estão de pé, edificadas, nada pode derrubar. A estrutura é tão firme que pode vir ventos fortes, tempestade, ciclones, né? Porque agora a gente está se acostumando com esta palavra ciclone, né? Que chega e passa e derruba, como nós vimos aqui no norte do Paraná, como nós vimos no Rio Grande do Sul. Pensa nisso, o que é um ciclone? O que é ventos de 60, 70, 90, 100 quilômetros por hora, passando e derrubando tudo. Mas se a nossa casa está com entendimento e os pilares da sabedoria, porque nós vimos ontem, Provérbios 9:1, a sabedoria levantou 7 pilares. Se estes pilares estão em nossa casa espiritual, em nossa vida, com certeza, queridos, nenhum ciclone vai nos derrubar. E nós seremos levados à maturidade. O que faz uma pessoa madura é entender estes pilares. O que faz uma pessoa madura é permanecer no entendimento. Precisamos buscar conhecimento, mas precisamos ter o entendimento e precisamos manifestar na sabedoria em Cristo Jesus. Amém? Bem, Deus te abençoe, obrigado pela sua paciência e até a próxima quando os seus pastores nos convidarem. Muito obrigado, perfeito. Glória a Deus, amém? Como eu disse, algumas pessoas pesquisaram, buscaram aí, oraram, amém? E com certeza Deus falou com você de uma forma ou de outra, amém? E que bênção, graças a Deus. Irmãos, estamos, como a palavra do Senhor diz, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos o quê? Alegre, amém? E nós devemos, eu não sou assim, alguns irmãos que me conhecem, sabem, que eu não sou muito de comemorar datas comemorativas, sabe, até no dia do meu aniversário, eu não sou de fazer festa, de exigir de coisa, e eu acabei descobrindo pela internet, claro, uns psicólogos falando, que quanto mais a pessoa é carente, mais ela necessita que as pessoas a valorizem, e eu fiquei feliz por isso, né, que você já tem uma autoestima já pronta, não estou dizendo que alguém não possa comemorar, não é? Mas eu acho que você tem que viver intensamente todo dia da sua vida.
Você não pode valorizar uma pessoa somente no dia do aniversário. Você não pode se alegrar com uma pessoa só no dia das mães, no dia dos pais, dar o presente e depois dos 300 e poucos dias você trata mal, mas no dia do aniversário do pai ou da mãe tem que dar um presente, ou trata mal a esposa, ou trata mal o marido, ou somente no dia dos namorados. Tem que ser uma comemoração diária em nossas vidas. Amém? E graças a Deus que eu tenho desfrutado a graça e o amor de Deus a cada dia nessa comunidade, amém? Na entrega de cada irmão, quando você vê uma pessoa chegando no reino de Deus e você vê essa pessoa crescendo nos caminhos do Senhor, então nós temos muito mais do que 26 motivos para celebrar o Senhor nesses dias, e realmente saber que Deus tem feito coisas gloriosas em nosso meio, irmão. Quantas pessoas já estavam no inferno, se Deus não tivesse usado a cada uma dessas pessoas aqui para levar essas pessoas para o céu, não é verdade? Quantas pessoas hoje que estão conosco, que começaram conosco há 26 anos atrás, e hoje já estão morando com Jesus, devido a alguém a evangelizou, alguém falou o quanto que é, irmão, o quanto que é importante e necessário cada um de nós nos envolvermos e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nesses dias que fazemos 26 anos de aniversário nessa cidade, nós não sabemos há quanto mais tempo Deus tem revelado para nós, mas o que tem no nosso coração hoje é uma gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, amém? O que Deus tem feito na vida de cada um de nós, o que Deus tem feito, que às vezes nós nem sabemos, irmão. Quantas coisas que hoje está guardado, quanto galardão tem guardado no céu hoje para a sua vida, que você não sabe, não é verdade? Então, irmão, permaneçamos firmes no Senhor, e nesse período de 26 anos, Deus nos deu esse privilégio de conhecer tantas pessoas, de sermos abençoados com a amizade, com o amor, com o companheirismo, com o amor de irmão, de quantas pessoas que passaram, além de ser um amigo, além de ser um irmão da igreja, passaram a ser muito mais chegado do que um irmão, não é verdade? E nesse caminhar com Deus, Deus tem nos feito conhecer tantas pessoas maravilhosas, e uma delas é a apóstola Sandra, apóstolo Luiz Mário, que apóstolo Luiz Mário, por favor, pode vir e estará aqui conosco, amém? E com esses amados, a gente se sente, como a Sandra disse, se sente em casa, nós sentimos com o coração livre e aberto para compartilhar com eles, e eles têm sido, como alguns falam, pais espiritual, companheiros espiritual, amigos espiritual, cobertura espiritual. Eles têm sido uma bênção de Deus que tem nos levado a buscar cada vez mais o Senhor, amém? Então, com vocês, com uma salva de palmas ao Senhor pela vida do apóstolo Luiz Mário. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Todos tranquilos, prontos para uma jornada de palavra. O pastor Manuel falou, mas na realidade nós somos gratos a Deus por poder conhecer não só o pastor Manuel, mas toda esta igreja e poder participar junto de tudo aquilo que Deus está fazendo. 26 anos, de trabalho, e já tem os seus frutos graças a pessoas que entenderam, não só conheceram, mas entenderam e estão plantando o reino de Deus nesta cidade. Amém? Depois da Sandra, para mim ela é Sandra, minha esposa. Depois dela falar, vamos orar encerrando e vamos embora, Brincadeira. Vocês já ouviram falar no Dr. Elias Dantas? Quem conhece? É um dos homens que na atualidade mais trabalha com missões no mundo, constrói hospital, escola. E eu ouvi ele, foi no MFI que ele estava, e mudei a minha forma de pregar. Antes eu vinha com um papelzinho, com letrinha pequena, tentando esconder, mas quando ele veio, um homem tão renovado, com um monte de folha assim, eu falei, não, vai ser assim mesmo. E agora, baseado nele, eu estou com um monte de folha aqui, não estou tentando esconder mais. Mas vamos ao assunto, falar sobre entendimento. E eu quero falar sobre 182 pontos sobre entendimento, a Sandra falou 6. Não, apenas 3. Como obter o entendimento, como aplicar o entendimento e os resultados do entendimento. Em Provérbios 4, 7, diz assim: o princípio fundamental do entendimento é: procura obter a sabedoria, investe tudo o teu ser e o que você possui para adquirir o entendimento.
A pergunta é, o que você tem de mais valor? O que você tem de mais valor, o que eu tenho de mais valor é a nossa vida. Não são bens, é a nossa vida. Então temos que investir a nossa vida para adquirir o entendimento, porque é isso que vai fazer a mudança na nossa vida, a transformação. Porque Deus, Ele usa as coisas naturais para que a gente possa caminhar, para que a gente possa realizar tudo aquilo que Ele quer. Por exemplo, quer ver uma coisa? Avivamento. As pessoas às vezes esperam o avivamento. A Rua Azusa teve lá um avivamento. Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Aquilo não foi avivamento, aquilo foi um movimento que veio e passou e está registrado na história, e até hoje nós lembramos. Por que houve aquele movimento? Porque a vida de Cristo, de pessoas que estavam ali, fluiu através deles e aconteceu aquele movimento. Então nós ficamos esperando algo que vai acontecer, mas na realidade o avivamento ele tem que brotar de dentro de nós. A palavra diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e isto é avivamento, isto é vida, tem que fluir a vida de Cristo do nosso interior, e não nós ficar procurando, vai acontecer algo aí que daí a gente vai se envolver. Não, eu tenho que regar isso na minha vida, para que isso possa brotar e fazer a diferença. Então queremos falar sobre estas três coisas. Nós vivemos em um mundo cheio de informações, mas pobre de entendimento. Então vivemos num mundo cheio de informações, mas pobre de entendimento. Então conhecemos muitas coisas por informações, mas não entendemos o que realmente elas querem dizer. Saber fatos ele é fácil, agora compreender o propósito de Deus é algo totalmente diferente. E muitas vezes a gente fica naquele conhecimento ali apenas de informação. Então hoje, se você for para a internet, você vai ouvir várias opiniões sobre o mesmo assunto, são informações, mas o entendimento é que vai dar o norte, é que vai dar a direção para as nossas vidas. Então precisamos compreender, né, aquilo que Deus está falando, e Deus nos chama a buscar entendimento, como quem busca um tesouro precioso. Gilson falou sobre o tesouro aqui, e Deus ele está te chamando a você e a mim, a buscar o entendimento como alguém que busca um tesouro precioso, porque o entendimento é que nos mantém firmes, sábios e equilibrados diante da vida. Não é o conhecimento, é o entendimento, porque através do entendimento você vai ser uma pessoa sábia. Lembra de Salomão? Ele não pediu riqueza, ele pediu a sabedoria, o entendimento. E quando Deus dá a sabedoria e o entendimento, a riqueza veio junto para Salomão. Por quê? Porque ele era um homem sábio. Ele sabia como fazer as coisas. Ele sabia os detalhes de todas as coisas. E isso trouxe uma prosperidade integral do reino para ele. Porque muitas vezes quando se fala em prosperidade, se pensa em dinheiro. Dinheiro é um departamento da prosperidade. Não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde. E Deus está nos chamando, Ele está nos intimando para que busquemos então o entendimento. O entendimento ele é essencial para a igreja, para nós, por isso devemos buscar continuamente. Não é algo por um tempo, não é algo temporário, não é algo que vai passar, é algo contínuo, enquanto você viver nesta terra. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca dele, mais ele tem para te dar. Por isso não podemos parar esta busca, ela tem que ser incessante. Entendimento não é apenas inteligência, não é apenas ler a Bíblia por obrigação. Entendimento é saber discernir o que Deus quer e perceber o caminho certo para compreender o propósito através das coisas. Há um versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que as coisas boas, ele diz que as coisas ruins, ou ele diz que é todas, engloba todas. Então às vezes um problema que você está passando, Deus está querendo te ensinar uma coisa, então você precisa ter o discernimento, e o discernimento ele vem através do entendimento. Mas se você tiver apenas o conhecimento, você vai ficar rodando como uma esteira em cima deste problema, vai ficar afligido. Então precisamos entender. Em 1 Coríntios 2,14,
Diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas não são discernidas espiritualmente. O que é preciso? Qual é o start para que nós possamos chegar ao entendimento? Sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Agora, como se consegue ser cheia do Espírito Santo de Deus? Através de uma dedicação. Você precisa se dedicar a isso. Tudo ele requer um sacrifício. Todas as coisas elas requerem um sacrifício. A salvação, a minha e a tua salvação através de Jesus Cristo, requereu o sacrifício dele. Porque nós não podíamos pagar esse preço, mas hoje aquilo que nós podemos fazer requer esse sacrifício de nós. Eu sempre falo, quando falo de finanças, você tem problema financeiro, uma palavra resolve o teu problema financeiro, se chama sacrifício. Através do sacrifício, você vai ter que cortar coisas para que você possa alinhar as tuas finanças. Então, tudo na nossa vida, ele requer sacrifício. Então, em 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Então, primeira coisa, eu preciso ser um homem, uma pessoa espiritual, para que então este entendimento comece a fluir, porque é Deus que vai dar este entendimento. Aplicação: saber o que é certo e fazer o que é certo. Saber o que é errado e não fazer o que é errado. Você sabe o que é certo através dos princípios de Deus? Você sabe o que é errado? Então não precisa falar muito. Você sabe o caminho. Agora, saber o que é errado e não fazer o que é errado requer sacrifício. Porque muitas vezes vai dar vontade, vai dar aquele desejo, e você tem que sacrificar isso. Saber o que é certo e fazer também requer sacrifício. Porque às vezes vai dar vontade de não fazer. Dá vontade de não ler a Bíblia, deixar para amanhã. Dá vontade de não orar, deixar para amanhã. Dá vontade de, um mês, é que nem dieta, o mês que vem eu começo. O ano que vem eu começo, está se encerrando o ano, dia 1º, e vai protelando isso, vai prorrogando, e se torna um homem não, uma pessoa não espiritual. E aí você quer que as coisas funcionem na tua vida? Elas não vão funcionar. É necessário sacrifício. As coisas acontecem através do sacrifício. Por que precisamos de entendimento? Para poder andar no caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós ainda não chegamos no destino desse caminho, nós ainda estamos nesta caminhada. Eu e você, ele só vai se encerrar o dia que nós morrermos esta morte física aqui na terra. Enquanto não morrermos, nós estamos nesta caminhada. Então, não podemos parar, não podemos desistir, temos que continuar. Salmo 119, versículo 105. Vamos ver se aparece lá, eu não preciso achar aqui. Salmo 119. Apareceu? Tem certeza? Então vou olhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A energia elétrica, que é a luz, que é a lâmpada para que eu possa andar, não, é a palavra. A Bíblia, ela não foi deixada para ser lida, ela foi deixada para ser estudada. 2026, eu vou ler toda a Bíblia, vou fazer um propósito. Às vezes lê e às vezes não consegue. Mas leu como um jornal, como um livro. Se encanta com alguns romances, algumas guerras que tem ali, algumas situações que aconteceram, que estão registradas. Mas é melhor que você leia um capítulo durante o ano e entenda. Porque quando nós estudamos, nós vamos extrair através deste entendimento a revelação que está contida nas Escrituras. E nós, como igreja, o combustível que nos move é a revelação. Lembra o episódio de Pedro? Jesus falou, naquela questão, tu és Pedro e tudo aquilo ali, ele falou que é a revelação. Isso não foi carne nem sangue, mas foi os céus que te revelaram, Pedro. E
E olha que o Pedrão não estava nem convertido naquela época. Jesus falou, quando você se converter, depois você vai apacentar. 3 anos andando com Jesus e o camarada não tinha o entendimento, ele não sabia quem era Jesus. Ele conhecia Jesus, mas não sabia quem era Jesus. 3 anos vendo curar enfermos, ressuscitar mortos, multiplicar pão, peixe, andar sobre as águas. Pessoal querendo matar e não conseguindo pegar ele porque ainda não era hora. E ele conhecia Jesus, andava 3 anos com ele, mas não entendia. E Jesus falou, quando você se converter, você vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, quando você entender quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, vai mudar a tua vida. E o que aconteceu depois? Pedro, que queria matar para defender Jesus, entregou a sua própria vida para morrer pela causa. Você entende que quando entra o entendimento, não há mais barreiras e não há mais limites. Aquilo que agora nós queríamos matar para defender, agora nós se sujeitamos a morrer por isso. Então há uma grande diferença nessa questão. Então, sem entendimento, nós tropeçamos nos conflitos da vida. Com o entendimento, nós caminhamos firmes. E para vencer as tentações, o diabo ele não tem medo de quem sabe muito, ele tem medo de quem entende e coloca a verdade em prática. Então não adianta saber muito, conhecer muito, se não praticar. O diabo não está nem aí com isso, mas agora quando você começa a colocar em prática, você se torna, como se diz no ditado popular, uma pedra no sapato do diabo. Aí ele começa a ter problema com você, não você com ele, mas o diabo começa a ter problema com você. E a pergunta que eu faço, você quer ter problema com ele ou quer que ele tenha problema com você? Qual das duas é melhor? Eu quero que ele tenha problema comigo, porque eu não tenho problema com ele. Meu pai já executou ele, já condenou ele, e já falou, não se envolva com ele, senão vai sobrar de novo para a tua cabeça. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, ele não tem mais poder. Você vê que lá no Éden, quando ele chega na mulher, ele chega o quê? Conversar. Você acha que se tivesse poder para fazer alguma coisa, ele não teria já feito de imediato? Ele teve que conversar, ele teve que chamar a atenção da mulher, ele teve que induzir. Foi trabalhoso, não foi fácil para ele, foi um trabalho árduo, até ele conseguir o seu objetivo. A mesma coisa com nós, se ele quiser tocar a nossa vida, ele vai ter que apresentar coisas, ele vai ter que nos convencer a fazer coisas que não devemos fazer, para conseguir o objetivo na nossa vida. Mas com o entendimento, nós ficamos imunes a essas coisas. Para viver a vontade de Deus, Efésios 5,17. Não ser insensato, mas entender a vontade de Deus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender, entender qual é a vontade do Senhor. Se nós começarmos a ignorar essas coisas, começarmos a deixar em segundo plano, deixar para lá, vamos nos tornar uma igreja problemática. E quando eu falo de igreja, eu não falo no contexto inteiro, são pessoas problemáticas, pessoas com problema. Se resolve um, aparece 10, e você diz, nossa, o que acontece com essa pessoa? Está aqui o segredo, são insensatas. Aquilo que elas ouvem e aprendem, elas não colocam em prática. Quando comecei a estudar, eu tive muito problema com matemática, aquilo não me entrava na cabeça, era terrível. Tive a brilhante ideia de me tornar um técnico em mecânica industrial, só matemática. Aí eu descobri que com 4 coisas você resolve tudo. Diminui, soma, multiplica e divide, e resolve qualquer coisa. Eu descobri que não é difícil. Matemática não é uma coisa difícil. Mas quando eu vi aqueles números, me apavorava, me assustava. Mas quando eu comecei a estudar, a me envolver, a me esforçar, acabou o problema. Quer dizer, a matemática era um problema para mim ou não? Eu achava que era, ela não era. E eu dominei ela daí. Eu dominei aquilo que eu achava um problema. Não sou expert, mas consigo fazer alguns cálculos. Apesar que hoje o IA está fazendo para a gente, né? Tá mais fácil, mas é bom conferir na ponta do lápis.
Então Efésios diz para não ser insensato, porque sem entendimento se vive da opinião dos outros. Se você não tiver entendimento, você vai viver da opinião dos outros. Agora, com entendimento, nós vivemos de direção e revelação que Deus nos dá. Porque se nós vivermos de conhecimento, você vai para a internet, fala sobre dízimo, um é contra, outro é a favor, daí um dia você está contra, está a favor, um é a favor da oração, outro diz que não precisa, e daí um dia você não ora e outro dia também não ora, e daí isso começa a complicar. Então, com o entendimento, nós vivemos numa direção. Se vivermos pela opinião dos outros, nós um dia estamos indo para a esquerda, outro para a direita, e não chegamos a lugar nenhum. Essa é a verdade. Agora, para adquirir entendimento, Provérbios 9, 10. Vamos dar trabalho para o pessoal da mídia. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. E esse temor aqui não é de medo, não. Esse temor aqui é de respeito. Porque pessoas que você respeita, você não tem medo delas. Você concorda comigo? Ai, Deus, não. É de um respeito com Deus. Esse é o princípio, esse é o início. E é isso que dá sabedoria, que nos leva a conhecer e ter o entendimento. Porque aí o Espírito Santo pode fluir. E aquela promessa sai do nível de promessa e vem para o nível de existência, que diz que do teu interior, do nosso interior, fluirão rios de águas vivas. Todas as promessas contidas na Bíblia, se elas ficarem a nível de promessa, não servem para nada. Elas têm que sair do nível de promessa ao nível de realidade. Nós precisamos viver elas. Apenas uma informação não resolve nada. O que me resolve é eu ter, eu viver, eu desfrutar daquilo. Então o temor, ele não é medo, ele é reverência. Quem respeita a Deus, ouve a Deus. E quem ouve a Deus, entende a Deus. Até Deus nós temos que entender. Porque se nós não entendermos Deus, a gente conhece muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus, estão magoadas com Deus, viram as costas para Deus, porque conheceram, mas não entenderam. O conhecimento é que está a solução de todas as coisas. Então peça a Deus entendimento. Salomão pediu, e veio neste combo, vários bônus para ele. Tiago 5,1 diz, peça, porém com fé, não é de qualquer jeito. Tiago 5,1. Escutem, quando? Quando que é para escutar? Agora, hoje, esse é o momento. Ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. É Tiago 5,1 mesmo? É 1,5, né? Eu falei 5,1? Foi isso? Não, é só para ajudar a Sandra, que ela errou ontem, mas é Tiago 1,5. Eu fiz de propósito. Não, foi de propósito, senão ia ficar ruim para ela. Tiago 1,5. Olha lá. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, o que é preciso fazer? E o que vai acontecer? A todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhes será concedida. A pergunta é, como que se pede? Lembra que a oração é um benefício para Deus, que a Sandra falou, é isso? É para quem que é? Então, orando, pedindo para Deus, aprendendo e colocando em prática cada detalhe, não é tudo de uma vez só, é passo por passo, você vai indo, e você vai crescendo, você vai tendo maturidade, e você vai se descobrindo, e você vai descobrindo Deus, e a vida vai ficando mais leve. Essa semana eu encontrei uma pessoa, e ela falou, passeando, eu falei, passeando, gosta de passear? Eu falei, gosta. Você parece que não tem problema. Eu falei, graças a Deus eu não tenho, minha vida, ela foi muito boa, e sou grato a Deus por isso. Minha vida ela foi muito boa. Os problemas que tiveram foi só para dar uma ajustada, não foi para criar problema. Então eu fui ajustado muito boa. E ela mudou, essa pessoa mudou a fisionomia.
eu não vou usar o termo que ela usou, ela falou, mas eu estou lascada. Eu só fiz coisa lascada durante a minha vida e hoje eu estou toda lascada. E se nós fizer coisas lascadas durante a vida, o que nós vamos ter no futuro? Uma vida lascada. Ela usou um outro termo, bem pejorativo, que eu não vou usar aqui, né? Então, essa é a realidade. Então, nós devemos pedir e pedir com fé. Deus dá entendimento a quem pede e acredita. Quando ele diz que é para pedir com fé, você tem que pedir e acreditar. Isso não é mágico, pediu e bum, você mudou. Isso é gradualmente que vai acontecendo durante a tua vida. Você não pode desanimar. É uma continuidade que você tem que ter. Porque Deus, as pessoas dizem, Deus vai fazer. Não, ele diz, esforça que eu te ajudarei. Então, quem tem que dar o primeiro passo sou eu. E aí Deus vai ajudar a eu conquistar aquilo que eu estou me esforçando. Esforça que eu te ajudarei. Esforço requer sacrifício. Não adianta você ouvir uma palavra, achar bonito, dizer amém e ficar na mesma. Você tem que se posicionar em relação a isso. Não é que nem dieta. Segunda-feira eu começo e essa segunda-feira nunca chega. Acho que é do ano 3000 a segunda-feira, né? Eu conheço umas pessoas que vai começar, porque já vem falando há anos que segunda-feira começa. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui ela tem que ser levado a sério. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. 1 Crônicas 28, 10. Bem legal esse negócio aqui, ó. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu. Quem que escolheu? Quem que Deus escolheu? Faz assim, ó. Deus escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Então você vai edificar uma casa que serve de santuário. Essa casa vai ser fácil de ser construída? Não, seja forte e mãos à obra. Tome uma decisão e comece. Aqui ele está falando lá de Davi e Salomão do templo. Mas naquele templo, Deus vinha fazer visitas. Mas aqui está falando de um santuário construído não por mão de homens, aonde Deus não faz visita, Ele mora. E esse santuário fala assim, sou eu. Você, somos templo do Espírito Santo de Deus. E tudo que nós estamos falando hoje é uma construção deste santuário, que vai mudar as coisas, vai mudar a forma de você ver a vida. Hoje nós nos preocupamos com política, com economia, você fica doido. Se você ligar na televisão, é feminicídio, sei lá, homicídio lá, mata os homens, as mulheres, criancídio, tem tudo que é coisa. Vão inventando palavra aqui. E você fica apavorado. Mas quando você não anda à base deste mundo, do governo desse mundo que Jesus falou que jaz no maligno, que no mundo você vai ter aflição, você vai ter aflição se você não entrar por este caminho dos princípios de Deus. Aí sim você vai ser afligido, você vai ter aflição. Então nós precisamos construir isso. Isso é uma construção deste templo. E isso requer esforço, isso vai dar trabalho. E se você for preguiçoso, eu tenho um conselho para você. Você vai se matricular numa escola e vai ter aula com o professor formiga. Porque a Bíblia diz, preguiçoso vai ter com a formiga. Então, se você for preguiçoso, você vai ter que ter aula com o professor formiga. Isso requer o quê? Esforço. Isso requer sacrifício. Então, precisamos estudar, meditar na palavra de Deus. O entendimento, ele não cai do céu, ele cresce dentro de nós. Fica esperando, vai vir. Não, ele vai crescer do teu interior. Da onde que vão fluir os rios de águas vivas? De dentro, ele vai crescer no teu interior. E esses rios de águas vivas é isso. É esse entendimento, essa sabedoria. Você vai se tornar uma pessoa que vai ser útil para a sociedade. Você vai ser útil para outras pessoas. Hoje até falávamos, e eu gosto muito, que você não deve fazer nada para ninguém. Você tem que trabalhar para Deus. A pergunta é como que trabalha para Deus? É trabalhando com os outros, com pessoas. Então o pastor Manuel não está trabalhando para vocês, ele está trabalhando com vocês para Deus. O que você está fazendo não é para as pessoas, é com pessoas, mas é para Deus.
Então devemos fazer o nosso melhor, nos esforçarmos. Nós somos o solo, a palavra ela é a semente e Deus é o agricultor. Jesus falou, meu pai é o agricultor. Então provavelmente na Nova Jerusalém nós vamos trabalhar no agro. Porque o Adão ele trabalhou no agro, Deus mandou lavrar a terra. Então nós vamos para o agro, provavelmente no nosso futuro. Não se assuste, né? Então, nós somos o solo, eu e você somos o solo, onde a semente, que é a palavra, ela é plantada. E Deus, que é o agricultor, vai fazer isso crescer e brotar e transbordar. A obediência, ela abre as portas para mais entendimento. João 7,17. Vamos ver o que diz lá. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, aqui está o entendimento, a sabedoria. Ó. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. O que é a doutrina? São os princípios, os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Essa é a doutrina. Porque hoje há muitas falsas doutrinas. E é muito fácil de elas nos enganarem. Você sabe quando que uma mentira ela tem efeito? Se ela for 100% pura e refinada, você olha, mentira. Agora, se ela tiver doses de verdade, se vai pôr você para pensar e você vai ficar confuso. E aí que entra o entendimento e a sabedoria para poder discernir. Porque há muitas vozes hoje. E com o meio de comunicação em tempo real, é bom de um lado, mas de outro lado também ele é prejudicial. Então você pode ouvir o que você quiser. De hipergraça até desgraça tem. É uma avalanche de coisas. Então é através você está entendendo por que eu e você precisamos ser pessoas sábias? Migrar do conhecimento para o entendimento. O primeiro passo é o conhecer, mas não pode parar no conhecimento. Tem que migrar para o entendimento. Porque se não tiver entendimento, nós seremos presas fáceis. Então ele diz que a obediência ela abre as portas para mais entendimento. Qual que é o resultado, os benefícios do entendimento? Paz em meio às lutas. Decisões sábias. Eu não sei você, mas eu tenho que estar tomando decisões quase que diariamente. Desde o que vai fazer para o almoço, o que precisa comprar, o que aquilo outro, o que tem que fazer. A nossa vida é feita de decisões. E você vai ter decisões sábias. Vida espiritual firme. Não é aquela vida que um dia está quase zero, outro dia está no 5, fica oscilando. Não, uma vida espiritual firme. Proteção contra os enganos. Satanás instalou um sistema de engano no mundo. E ele é muito fácil se nós não tivermos sabedoria e entendimento, sermos enganados. Então temos, através da sabedoria, do entendimento, proteção contra os enganos. Relacionamentos profundos com Deus através da sabedoria. Saímos do nível teórico para o nível prático. Porque muitas vezes vivemos de teoria, e a teoria não dá resultado nenhum. O que dá resultado é a prática. Direção clara para o futuro. O casamento é algo muito interessante. Duas pessoas se conhecem e se casam, mas elas não entendem o que é o casamento. Por isso que há tanto divórcio, por falta de entendimento. Daí ficam as acusações. E com Deus é como um casamento. Se nós não entendermos, corremos o risco de nos divorciarmos de Deus. Não porque Ele queira, mas por falta de entendimento, nós abandonamos. Isso é muito sério. Isso é muito grave, é muito perigoso. Então, como igreja, nós temos que ter esta consciência que isto, ele é uma realidade que nós vivemos. Não estamos falando algo para assustar, nada. Essa é a realidade da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então hoje Deus está chamando você para um nível mais profundo. Não apenas para saber sobre Ele, mas para entender
o que Ele quer fazer com a tua vida. Você não está aqui por um acaso. Você podia ter nascido no ano 1000, no ano 1500, ou no ano 3000, você poderia nascer ainda. Não, você está no tempo certo. Eu estou no tempo certo, 2025. Eu nasci em 1958. Todo o histórico da minha vida me trouxe para me chegar onde eu estou hoje. O caminho ele não foi muito fácil. Teve alguns percalços, alguns sofrimentos, mas elas fizeram parte de um treinamento. Pessoas que eu achava que eram más comigo, eu entendi que era um personal trainer colocado por Deus para me forjar. Depende do lado da moeda que você olha. Se você olhasse como vítima do destino, você vai ser o coitadinho e se torna um miserável. Mas se você olhar dentro do propósito de Deus, você é uma pessoa forte, uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que vai realizar o propósito de Deus, a tua missão, a tua função, ao qual Ele colocou e te estabeleceu aqui na terra. É lógico que temos que trabalhar, conquistar as coisas, fazer, mas a prioridade não é essa, isso é segundo plano. A nossa prioridade é estar alinhado aos propósitos de Deus, e o que nos alinha é entender isso, é o entendimento, é a sabedoria. A oração do salmista pode ser a nossa, do Salmo 119, 34, que diz: dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei, e a observe de todo o teu coração. Às vezes nós temos a lei lá na Bíblia, mas na realidade ela tem que estar aqui. Pegar de lá e transportar aqui. A Bíblia é a teoria, a prática ela está aqui. Há uma grande diferença se somos apenas um leitor de Bíblia ou se vivemos ela. Então que a oração do Salmo 119 que o salmista fez possa ser a nossa. Que Deus nos habilite, nos capacite, que nos dê entendimento para que possamos guardar a sua lei e a observar de todo o coração. Não é para guardar e deixar num depósito, é para ficar contemplando ela, para não esquecer e andar por ela. Não guardar de isolar, é um guardar aqui, mas ela estar exposta para mim, e quando ela está exposta para mim, ela fica exposta aos outros também, porque o maior testemunho que você pode dar de Cristo é a tua vida, não são as tuas palavras, é a tua vida, é a tua atitude, é o teu comportamento. As pessoas olham para isso, elas não olham para o que você fala, elas olham para aquilo que você fala, porque eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. Nenhum de vocês são o que vocês falam, vocês são o que vocês fazem. Agora, se aquilo que vocês falam, vocês fazem, ótimo. Curva a tua cabeça e eu quero orar. Nosso relógio disparou, perdão pastor Manuel, perdão a vocês. Quero orar com vocês. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos entendimento para compreender a tua vontade, discernir os teus caminhos e obedecer com alegria. Que o Espírito Santo nos direcione em todas as decisões que temos que tomar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela tua paciência, obrigado pelo convite, que Deus os abençoe, né? Parabéns pelos 26 anos, que venham mais 26 e mais 26, né? E vamos seguir em frente, amém?